Olá, professor Ronaldo Torres aqui com você. Hoje eu resolvi fazer um pequeno vídeo vendo uma reportagem da rede Goebbels de televisão. E o que é a rede Goebbels de televisão, para quem não sabe? Goebbels é Joseph Goebbels, que era o ministro de propaganda de Adolf Hitler, camarada tão louco quanto o próprio Hitler, ele que pressionou Hitler para que ele realmente desse o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Ele tem trabalhado com o nazismo desde 1933 até 1945. Então, mas a propaganda de Goebbels era justamente contra os judeus. Ele era antissemita, então camarada terrível. E eu não posso dizer que a rede Globo Lixo, ela com certeza ela faz a mesma coisa, né? A mesma coisa que, então não posso chamar de outra coisa a não ser rede Goebbels de lixo, tá bom? Então, essa reportagem hoje da rede Goebbels foi falando sobre, a matéria lá era dizendo: a nação israelita bombardeia os palestinos. E quem estava noticiando era justamente aquela moça protagonista do Choro é Livre. Eu acredito que ela deve estar ali na rede Goebbels de televisão por conta da cota, né? Ela é negra, tá? Eu posso falar isso porque eu também sou negro. Que se fosse uma pessoa parda ou branco aqui, com certeza ia dar um problema grande, né? Mas como eu sou negro, posso falar, não tem problema nenhum. Ela deve estar lá por conta da cota e não por questão de mérito, porque é pregado pela rede Goebbels que tem que haver essa cota, né, para privilegiar os negros, os homoafetivos, enfim, o anão. Então, a matéria é totalmente com viés ideológico, né, um viés contrário, de esquerdas. Então, a matéria sai totalmente distorcida. Falar em matéria, hoje o jornal Globo, ele noticiou que Joe Biden, ele começou urgentemente a levantar os muros de fronteira com o México, dizendo que, olha só que coisa interessante, dizendo que era para prevenir contra as doenças. Mais engraçado, quando era Donald Trump que levantou os muros e Trump foi incisivo, direto, dizendo que era justamente para evitar avanços de pessoas sem vistos e de estupradores, ladrões. Ele foi bem enfático, mas como quem agora foi um progressista de esquerda, ninguém fala nada, fica todo mundo pianinho. E aí a notícia que saiu hoje que Israel estava atacando os palestinos. Bom, isso é uma inverdade. Israel está se defendendo. Por que se defendendo? Porque se você conhece bem a história da Palestina, isso tudo é um problema antigo, mas muito antigo. Antigo mesmo, problema que e eu vou falar agora do Hamas. Quem está atacando Israel é o Hamas. E o que é o Hamas? O Hamas, ele é justamente um grupo extremista, é um grupo, engraçado que a esquerda fala que o Hamas é um grupo político. Não deixa de ser um grupo político, porque ele assumiu toda a política ali do território da faixa de Gaza, da Palestina, e ele ganhou as eleições. O Hamas ganhou essas eleições disputando com o Fatah. O Fatah é um outro grupo extremista, que o seu líder é justamente Yasser Arafat. Todo mundo deve se lembrar de Arafat. Já Arafat não era tão radical quanto esse grupo agora Hamas. O Hamas, ele é um grupo
radical, armado, islâmico e são sunitas, tá bom? Quem achava que os radicais eram os xiitas está se enganando, está vendo que os radicais mesmo hoje são os sunitas. Os sunitas são aqueles que justamente fazem menção à suna do Islã. Não vai confundir a questão árabe, que é etnia, com a questão do islamismo, ou do Islã, que é a religião. E falando aqui de sunita, é uma ramificação dentro do Islã. Então, esse grupo Hamas, ele é fortemente armado e ele é financiado por alguém. Ele antes era financiado pelo Irã, ele é financiado pela Rússia, e eu não duvido que ele esteja sendo financiado agora pelos Estados Unidos, porque o maior protetor de Israel era os Estados Unidos. Por quê? Porque os maiores banqueiros dos Estados Unidos são judeus e eles mantêm a economia americana, eles contribuem muito com isso. Então, quando Donald Trump estava no poder, ele acenava mesmo proteção total a Israel, porque Israel é o único país democrático naquela região, cercado por inimigos. Diga-se de passagem, o único amigo de Israel ali naquela região é o Egito. É tanto que a faixa de Gaza, os palestinos, eles estão um pouco encurralados naquela questão geográfica, invadir as terras de Israel, porque dentro da fronteira oeste ele vai chegar no Egito, e o Egito tem a sua fronteira ali e não deixa que eles invadam, e aí eles querem agora tomar a faixa de Gaza, ou seja, invadir a parte de Israel. Lembrando que essas terras são israelitas, essas terras, é porque eu não vou falar aqui da questão da Bíblia, mas essas terras foram prometidas ao povo israelita, apenas eles foram tirados, viveram na diáspora há muito tempo. Eu agora posso mencionar a história, mais uma vez a história, quando Adriano, imperador de Roma, ele de forma direta expulsa os judeus ali e ele cria ali a Palestina. A palavra Palestina, ela vem do latim Filistina, era a área que os filisteus quiseram invadir, mas nós sabemos que a Palestina não é um estado reconhecido. Eles querem que seja um estado reconhecido mundialmente, mas não é reconhecido. Então eles querem tomar à força uma terra de que tem dono. Israel, ele é um estado democrático, ele é um estado reconhecido mundialmente pela ONU, pelas Nações Unidas, e nós podemos mencionar mais uma vez a história. Em 1948, quem estava presidindo na ONU, com o voto de Minerva, o brasileiro Oswaldo Aranha, ele chega a uma conclusão de que Israel deveria voltar para a sua terra, ter ali o seu espaço. Então, aquelas terras ali têm dono, já tinham sido compradas por Abraão, mas nenhuma nação da terra viveu na diáspora mais do que a nação israelita. O que é isso? Viveu espalhados pelo mundo. Então, agora, quando eles voltam em 1948, é fundado de forma legal o Estado israelita. O Estado de Israel é reconhecido como nação. Aí agora se levantam algumas ramificações dos árabes ali, querendo tomar o Estado de Israel. E Israel, obviamente, tem que se defender. Ainda bem que Israel, ali naquele lugar, naquela região, é o país mais bem armado. E aí agora com as baterias antiaéreas, nós podemos ver aqueles fogos em que parecem fogos, né? Mas na verdade os mísseis que são lançados pelo Hamas, eles não caem em Israel, porque existe uma bateria antiaérea que fazem com que aqueles mísseis caiam antes, explodam no ar antes de cair no território. E assim mesmo, eles até chegam a cair, como caiu um dentro do território israelita. Então,
o Hamas, eles que são os sionitas. O que é os sionitas, esse movimento sionistas? É um movimento nacionalista. Então esse movimento, ele briga ferozmente pela nação israelita. Então, mas não vai confundir o sionismo com o semitismo, tá bom? Semitismo, isso faz menção a todo judeu, tá? Por isso que existe o antissemitismo, que é ódio a todo judeu. Agora, o ódio aos sionistas são aqueles que defendem a causa nacionalista que existem dentro de Israel. Mas a revolta nossa aqui é a má informação, a informação deturpada de um viés de esquerda por muitos meios de comunicação comprados aí. Fica aqui o nosso repúdio, mas Israel, ele tem direito, vamos apoiar a causa israelita. Eles estão só se defendendo pela terra do que é deles, que foi Deus que deu aquela terra para eles. Quando o governo aqui era de esquerda, era contra a nação israelita, mas agora o nosso governo atual, ele apoia a nação israelita, considera o grupo Hamas como um grupo extremista, um grupo terrorista, porque um grupo que quer tomar uma nação, uma cidade, à força, na bala, exterminando, isso é genocídio, é terrorismo, tá certo? Então esses são verdadeiros terroristas, e a propaganda, a falsa propaganda da rede Goebbels de lixo vive viralizando e propagando a má informação. Então eu quero agradecer a você aqui. Qualquer dúvida, você pode estar me procurando no meu WhatsApp, DDD 88 aqui do Nordeste, tá? Do Ceará, DDD 88 98835 6028, professor Ronaldo Torres, ali do programa Conexão Gospel da Rádio Tempo FM. Então, beijão, forte abraço e até a próxima. Tchau.